Olá, pessoal! Eu sou a professora doutora Amanda Costa e nós vamos para a quarta aula de Química do projeto Reinventando o Enem 2023. Essa quarta aula a gente vai trabalhar as ligações químicas. Bom, primeiramente, o que a gente precisa compreender para poder entender e assimilar esse conteúdo? Por que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Você já se perguntou isso? Por que dessa variedade de materiais, de elementos, de combinações que a gente vê ao nosso redor, no nosso mundo? Pois é, boa parte disso é por conta das ligações químicas, tá? Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos, que são as ligações químicas, e a arrumação espacial que daí decorre, a estrutura geométrica do material. Então a gente pode ver que um dos maiores responsáveis por essa variedade de compostos e substâncias que nós temos é devido a essa combinação entre os átomos, que são as ligações químicas, e devido também à forma com a qual eles se organizam, que é com relação à estrutura geométrica desse material, então estrutura espacial. As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são os responsáveis pelas ligações químicas. Por que essa natureza elétrica? É porque a gente está falando com relação à interação entre os átomos, ou entre os elétrons dos elementos. Então é natureza elétrica por conta dos elétrons de um átomo com o elétron do outro átomo. E assim, de acordo com a quantidade e a forma que eles vão ligando, é que a gente tem essa variedade de materiais. Por exemplo, a gente viu aqui os elementos químicos que são não reativos e os elementos químicos que são reativos. Quando a gente estudou a tabela periódica, a gente viu que alguns elementos eles são mais reativos, né? Ou seja, eles têm mais a capacidade de perder ou doar elétrons, né? De poder se modificar, de se transformar em íons, e outros não. A exemplo aqui do gás hélio. O hélio é da família 18, né? Que são a família dos gases nobres ou raros ou inertes. E eles aqui, ó, eles normalmente são usados para encher balão e eles não reagem. Então, eles são considerados elementos não reativos. Já quando a gente chega aqui para o cloreto de sódio, o que a gente começa a ver? Opa, aí aqui sim, aqui você vai ter pelo menos dois elementos químicos combinados, formando aqui, no caso, o famoso sal de cozinha, tá? O cloreto de sódio, que a gente vai ver mais adiante, que é o sal de cozinha. Quando a gente vai ver aqui, na questão do hidrogênio e oxigênio, é o que? A gente vai ver ter a água. A água também é um composto químico, onde são combinados pelo menos dois elementos químicos. E ali a gente tem um exemplo, tá? Um outro exemplo de combinação, que é com relação a uma joia, né? Uma prata, que ela tem, no caso, a prata é um metal. Agora a pergunta é, e como é que esses elementos, como é que eles se combinam para poder formar essas substâncias? Bom, uma coisa interessante que você precisa entender antes de poder conhecer as ligações químicas é o conceito de valência. O que é isso? A valência ela é entendida como a capacidade de um átomo de ligar-se aos outros. Dizemos que o hidrogênio tem uma valência, é monovalente. O oxigênio tem duas valências, é bivalente. O nitrogênio tem três valências, é trivalente. E o carbono tem quatro valências, é tetravalente. E assim por diante. Tá, mas o que é isso valência? Gente, a valência é a quantidade de elétrons que ele tem na sua camada mais externa, que é a chamada camada de valência, no qual ele vai utilizar dela para poder fazer essa ligação química. Então, normalmente o hidrogênio ele só tem um elétron na sua última camada. Então, por isso que ele é chamado monovalente, apenas um elétron. No caso aqui do oxigênio, são dois, está aqui o hidrogênio, né, que ele só faz uma ligação, ele é monovalente. O oxigênio, que normalmente ele faz duas ligações, já que ele tem na sua camada de valência, que é a camada mais externa, dois elétrons. Nitrogênio, tá? A gente tem um outro exemplo aqui, que ele faz três ligações, já que ele tem disponível na sua camada de valência três elétrons. E exemplo aqui, o carbono, que tem a sua camada de valência com 4 elétrons. Então, ele disponibiliza esses 4 elétrons para poder fazer ligações químicas. Aqui a gente está falando de regra geral, como os elementos eles se comportam. E como é que regras é que eles seguem para poder fazer essas ligações químicas? Então, a regra maior é a chamada regra do octeto e a regra do dueto, ou seja, os átomos, ao se unirem, procuram perder
ou ganhar, ou ainda compartilhar elétrons na última camada até atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Os gases nobres, gente, vocês viram que ele é da família 18 ou da família 8A, por quê? Porque na última camada deles, no geral, ele tem 8 elétrons. Então, por isso é regra do octeto. Porque 8 elétrons na última camada de valência é uma chamada configuração estável. E todos os elementos, a própria natureza, ela busca atingir a estabilidade. Alguns elementos, no caso do hélio, eles ficam estáveis com apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, por isso é do dueto. O hidrogênio, que só possui 1 elétron na camada de valência, ele só precisa fazer uma reação, uma ligação para poder adquirir a estabilidade. Por isso também que ele segue a regra do dueto. Então, a gente tem aqui, ó, o hélio, né, coluna 18A ou 18 ou 8A da tabela periódica, que são dos gases nobres, e está aqui a distribuição, a regra geral dos gases nobres. Você pode ver que por mais que eles aumentem a quantidade de elétrons, a última camada dele ou tem 2 elétrons, seguindo a regra do dueto, ou possui 8 elétrons, seguindo a regra do octeto. E é devido a essa estabilidade dele que eles são inertes e dificilmente eles reagem. Então, a regra do octeto busca o quê? Que todos os outros elementos da tabela periódica, elas consigam atingir a configuração do gás nobre, que é o quê? 2 ou 8 elétrons, ou 8 elétrons na camada de valência. Então, de posse desses conhecimentos, a gente vai ver o quê? Primeira ligação química é a chamada ligação iônica, tá? Coloquei essa figurazinha aqui bonitinha para poder ilustrar o quê? Que a ligação iônica é a união entre átomos onde um transfere, tá? Um ou mais elétrons para o outro átomo. Ou seja, um átomo ele perde, tá? O seu elétron e o outro ele recebe o elétron. Ou seja, há uma transferência, tá? De elétrons de um átomo para outro. Um clássico exemplo aqui é o do cloreto de sódio, né? Que é o principal composto do sal de cozinha. Você tem aqui um átomo de sódio, que é um átomo neutro, né? Ele ainda não doou, nem recebeu nenhum elétron. E ele está aqui doando o seu elétron da camada de valência para o átomo de cloro. Então, quando ele faz essa doação, ele doa um elétron e o átomo de cloro ele recebe. Então, o que acontece? Ele perde essa camada aqui mais externa. Então, a camada interna dele fica com 8 elétrons. E assim ele adquire estabilidade ao perder um elétron. Em contrapartida, o átomo de cloro ele tem 7 elétrons na sua camada mais externa. Quando ele recebe esse elétron do átomo de sódio, ele passa a ficar com 8 elétrons e assim adquirindo sua estabilidade. Então, enquanto um doou e o outro recebeu, ambos conseguiram obter a sua estabilidade, formando assim uma ligação química iônica. Então, a gente tem a representação aqui no esquema de Lewis, onde você vê aqui apenas a ilustração da camada mais externa, que é a camada de valência, um doando um elétron e o outro recebendo, tá? Então, o sódio, como ele doa um elétron, ele se transforma num cátion. E o cloro, como ele recebe, ele se transforma em um ânion. E quando a gente vai olhar aqui na tabela periódica, tá? A gente consegue perceber e fazer uma ligação entre como se comportam os elementos dentro de uma ligação química, no caso aqui da ligação iônica, e como eles estão situados na tabela periódica. A gente consegue ver aqui, ó, tem os elementos aqui da família 1A, tá? Da família 1, em que todos eles aqui, eles são monovalentes, ele tem apenas um elétron na camada. Aqui você tem a família 2, que tem 2 elétrons, 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente até consegue prever, sabendo de que família ele pertence, quantos elétrons ele tem na camada de valência. E qual é a tendência? Os metais, que estão mais localizados aqui à esquerda, eles têm mais tendência a perder esses elétrons, que é mais fácil ele perder elétrons e ficar com a camada interna com 8, do que ele ganhar mais do que ele pode perder. E aqui, os elementos que são normalmente os não metais, que têm mais essa facilidade em receber elétrons. Então, passando aqui do átomo fundamental para os íons, a gente percebe o quê? Que aqui, ó, os elementos que são os metais têm mais tendência a se tornar cátions, de perder elétrons, e os elementos aqui, que são os não metais, eles têm mais tendência a se transformar em ânions, que é receber os elétrons. Então, para a gente prever também a fórmula de um elemento químico, o que acontece? Um cátion perdeu elétrons, né, e o ânion ele ganhou. Então, você inverte aqui. Então, a quantidade de cátions que vai precisar é a carga do ânion. E a quantidade de ânions que vai precisar é a quantidade de carga do cátion. Então, essa é uma forma de determinação das cargas, sendo que os metais, tá?
Eles normalmente têm os elétrons de valência variando de 1 até 3, e normalmente os ametais que têm essas quantidades de elétrons de valência, eles se transformam em ânions, recebendo de 1 até 3 elétrons. Bom, alguns elementos, como no caso do ferro, eles têm uma exceção o quê? Eles não têm aquele comportamento de padrão de perder X elétrons. Ele pode perder, no caso de elementos como o ferro, e outros metais, principalmente os metais de transição, que estão mais ao centro da tabela periódica, eles podem perder, no caso aqui do ferro, normalmente ele pode perder 2 elétrons, que é bivalente, ou então ele pode perder até mesmo 3 elétrons. Por quê? Ele pode perder 2 elétrons porque ele tem 2 elétrons na camada 4s, mas ele também pode disponibilizar um elétron aqui, ó, do orbital D. Então, elementos como o ferro, tá? Ele tem aqui essa última camada de valência, mas o ferro ele pode ser bivalente ou ainda ele pode ser até mesmo trivalente. O próximo tipo de ligação química se chama ligação covalente. A gente pode ver nessa figura aqui ilustrativa o que acontece. No caso da ligação covalente, ela é a união entre os átomos, ou seja, aqui os átomos eles vão se unir, onde ocorre um compartilhamento de pares de elétrons. Ou seja, nesse caso aqui, ambos os átomos eles precisam o quê? Receber elétrons. Então, em vez deles doarem ou receberem, eles fazem o quê? Um compartilhamento. Normalmente é um elétron de um átomo com um elétron de outro, e assim eles compartilham o par de elétrons. Quando um átomo ele compartilha apenas um dos seus elétrons, tá? No caso aqui a gente tem o hidrogênio compartilhando um dos seus elétrons com o átomo de oxigênio. Ele faz uma chamada ligação simples, tá? Tem hidrogênio fazendo uma ligação simples com oxigênio fazendo uma ligação simples com outro hidrogênio. Aí você tem aqui, por exemplo, a molécula de água, no qual o compartilhamento é apenas de um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Já quando você tem a ligação covalente chamada dupla, o que acontece? Cada átomo ele compartilha 2 elétrons. Então, no caso aqui, você tem o oxigênio compartilhando 2 dos seus elétrons com o carbono e aqui também, da mesma forma. Então, no caso do dióxido de carbono, você tem a chamada ligação dupla. Por quê? Porque cada átomo está compartilhando um par de elétrons. Então, ele é representado dessa forma aqui. Então, no caso aqui, ó, eles compartilham 4 átomos de elétrons. E no outro exemplo, você tem a ligação covalente tripla. Ou seja, no caso de 2 moléculas de nitrogênio, cada átomo ele está compartilhando 3 dos seus elétrons. Então, é representado dessa forma aqui, onde você tem 3 traços, representando cada traço uma ligação covalente. E no caso, no total aqui, eles compartilham 6 elétrons. Não existe uma observação, gente, é muito importante que não existe ligação quádrupla, tá? Devido ao impedimento espacial. Ou seja, a gente tem aqui uma ligação tripla, então não tem como haver um outro compartilhamento, apesar de alguns átomos eles terem 4 ou até mais elétrons na camada de valência, então não tem como fazer esse compartilhamento devido justamente à estrutura espacial dele. E quando a gente traz para a tabela periódica, para a gente poder compartilhar, o que a gente tem para a gente poder analisar? A gente vê que esses elementos que formam as ligações covalentes são aqueles elementos que precisam receber elétrons, tá? Então você vê aqui o exemplo, o hidrogênio, ele tem um elétron, então dificilmente ele doa o elétron, normalmente ele compartilha esse seu elétron. E aqui você tem os semimetais e os não metais, já que eles têm mais elétrons na sua camada de valência, então normalmente eles fazem o quê? Eles compartilham esses elétrons, ao invés de simplesmente doarem seus elétrons. Então normalmente são esse tipo de elementos da tabela periódica que formam as ligações covalentes. E dentro da ligação covalente tem um tipo que ela tem o mesmo efeito, ela tem a mesma força, só que a forma com a qual ela é feita é que difere da ligação covalente chamada covalente normal. Essa é chamada ligação covalente dativa, apenas pelo modo do qual ela é feita. Como ela é feita? A gente tem um exemplo aqui, 2 átomos de oxigênio reagindo com um átomo de enxofre. O que vai acontecer? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, né, que é a camada de valência, assim como o oxigênio. Então, necessariamente, ele só precisaria receber, né, ou compartilhar apenas 2 elétrons. Só que o que acontece aqui? Ele acaba fazendo uma ligação dupla com o átomo de oxigênio,
mas ele compartilha, ele sozinho, compartilha o seu par de elétrons, em vez dele compartilhar um do enxofre e outro do oxigênio, só o enxofre, ele compartilha os seus 2 átomos com o oxigênio, tá? A mesma forma acontece aqui do CO, acontece aqui do NH3, tá? O NH3, NH4+. O que acontece isso aqui? É só a forma com a qual a ligação é feita, mas as propriedades e a força que ela tem, ela é mesmo uma ligação covalente normal. Um outro fenômeno dentro das questões das ligações covalentes é o chamado fenômeno da ressonância, tá? O que é a ressonância? Algumas moléculas, ela têm estruturas que não podem ser expressas corretamente por apenas uma estrutura. A gente viu nos slides passados como a gente estava representando a ligação covalente de acordo com a estrutura, com o posicionamento dos átomos, de acordo com as ligações. Só que algumas dessas estruturas, elas não são bem representadas daquela forma. Por quê? Porque os elétrons delas estão deslocalizados. O que é isso? Estão espalhados ao longo da molécula. Eles não estão fixos dentro das ligações. Eles ficam espalhados. E como é que a gente pode perceber isso? Pela força das ligações serem iguais. Apesar de estruturalmente, divisivelmente, elas serem diferentes, mas quando vai se olhar a força da ligação, ela é igual. Por quê? Devido a esse efeito de ressonância que ocorre em algumas ligações, em algumas moléculas. Então, esses elétrons que ficam deslocalizados, eles são compartilhados por mais de um par de átomos. E a esse efeito dá-se o nome de ressonância. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de que seriam as estruturas, mas é importante que nenhuma delas é a estrutura real. Por quê? Porque aqui, ó, você tem aqui o lado negativo, o lado positivo, mas essas ligações aqui, ó, a dupla está aqui, depois ela está aqui e depois está aqui. Então, ela fica como se fosse variando. Então, não tem uma forma específica para poder representar essa estrutura. Por quê? Porque ela está em ressonância. A gente falou da regra do octeto, que a gente viu que os elementos eles buscam adquirir, né, em regra geral, 8 elétrons na sua última camada de valência. Mas toda regra também tem sua exceção. Quando a gente vai falar aqui das exceções da regra do octeto, a gente tem que ver que alguns elementos eles acabam fugindo, né, desse 8 elétrons na camada de valência. Então, para citar alguns exemplos, a gente tem aqui o fluoreto de berílio, onde o berílio ele é um átomo pequeno, então como ele é um átomo pequeno, ele vai atingir a estabilidade dele mesmo estando com 4 elétrons na camada de valência, tá? Que eu estou falando do berílio. Então, para ele já é estável, que ele é um átomo pequeno, então, espacialmente falando, ele não vai comportar, a estrutura dele não vai comportar os 8 elétrons. Então, apenas com 4, o átomo fica estável. E aqui no caso do boro também, tá? Ele consegue adquirir a estabilidade fazendo a ligação covalente tendo apenas 6 elétrons. Por quê? Porque também devido ao tamanho dele. Pode notar que esses átomos menores, eles estão situados mais acima da tabela periódica, então eles são menores e por conta desse impedimento espacial deles também, muitas vezes eles se tornam estáveis mesmo sem atingir os 8 elétrons na camada de valência. E em contrapartida você tem elementos que são um pouco maiores, o fósforo, o enxofre, tá? Que eles, no caso aqui do fósforo, você vê que ele conseguiu atingir na sua camada de valência, ele dá uma expandida, vamos dizer assim, na camada dele e consegue comportar 10 elétrons. A gente viu que ele tem a camada S, o subnível S, o subnível P, mas esses elétrons aqui eles são comportados dentro do subnível D também. Ele consegue expandir isso para poder comportar esses elétrons. Da mesma forma, um enxofre que consegue ficar estável, tendo ao invés dos 8, tendo 12 elétrons na sua camada de valência. Então, a exemplo desses dois aqui, são exemplos que tem de elementos que ultrapassam o número de 8 elétrons na sua camada de valência, podendo assim ficar estável, mesmo com um número superior de elétrons. Uma questão interessante também com relação às ligações que os átomos fazem é a alotropia. O que é isso? A alotropia é uma propriedade pela qual os elementos químicos podem formar 2 ou mais substâncias simples diferentes que são denominadas variedades alotrópicas. Exemplo do carbono. Então, em vez de ele fazer aquela ligação química covalente, o próprio carbono, só em alterar a estrutura dele, que foi o que nós falamos aqui, que além das ligações químicas propriamente dita, o fato deles mudarem um pouco essas estruturas, que no caso o carbono, ele vai fazer várias ligações covalentes com o mesmo átomo de carbono, e isso vai conferir a ele propriedades químicas totalmente diferentes. Exemplo,
O elemento mais abundante do carbono é o chamado grafite, né? Grafite é aquele que a gente escreve, que a gente usa no lápis. Então ele tem uma determinada estrutura, que são compostas por átomos de carbono fazendo ligações covalentes. Então ela tem essa estrutura aqui semelhante. Se você quebra uma folha de carbono, você tem o chamado grafeno, tá? Essas imagens aqui, boa parte delas fazem parte da minha tese de doutorado, que justamente eu trabalhei com grafeno, que são esses alótropos do carbono. Então você tem aqui uma folha de grafeno, tá? Obtida aqui da quebra dessa estrutura. Essa aqui seria uma estrutura ideal, formada sempre por anéis de carbono. Tudo isso aqui são átomos de carbono. Se o carbono ele altera sua estrutura em forma de tubo, se ele se enrola, ele é chamado de nanotubo, que tem propriedades totalmente diferentes, tanto do grafeno como do grafite. E se por acaso ao invés do grafeno, ao invés de ele se formar em tubo, essa folha aqui, ele se enrola em forma de uma esfera, ele é chamado de fulereno. Uma outra observação também, isso aqui tem as mesmas estruturas. E diferente, uma outra forma alotrópica, que é bem conhecida, é o diamante. Só que a estrutura do diamante ele é totalmente diferente da estrutura do grafite. Então, esses são alguns exemplos dos alótropos de carbono. A última ligação química que a gente vai ver é a ligação metálica. Ela não é necessariamente uma ligação. Por quê? Porque como a gente vai ver aqui, na ligação metálica, os cátions, quem são os cátions? Os cátions são aqueles elementos químicos que tendem a doar seus elétrons. Então, eles acabam se fixando, né, se aproximando uns dos outros, tá? E ficam rodeados por um verdadeiro mar de elétrons. Esses elétrons são provenientes da camada de valência dos respectivos átomos e não são atraídos por nenhum núcleo em particular. Eles estão deslocalizados. Então, o que acontece? Você pode ver aqui pela figura, cada átomo ele precisa doar o seu elétron para ele atingir aquela estabilidade, a regra do octeto, normalmente em 8 elétrons na última camada. Então, o que eles fazem? Eles dispõem do seu elétron, e só que esses elétrons eles não acabam se ligando a nenhum átomo, eles ficam ali rodeados. Então, ali cria uma estrutura no qual cada átomo do elemento químico, ele fica envolto nesse mar de elétrons que estão deslocalizados. E é por conta disso que várias propriedades nos materiais são conferidas por conta desses elétrons deslocalizados dentro da estrutura, que é chamado de ligação metálica. Bom, a regra do octeto não se aplica à ligação metálica, tá? Agora vejamos o exemplo da ligação metálica de ferro. Por que que não se aplica? Porque tem esses elétrons deslocalizados, então eles não têm essa estabilidade, eles só tendem a doar esse elétron. Um exemplo aqui do ferro, o que você tem? Você tem um átomo de ferro e vamos dizer que ele liberou o seu elétron. Então, fica aqui o átomo e vários elétrons ficam aqui rodeados. Então, fica como se fosse um mar de elétrons aqui, boa parte deles provenientes do átomo de ferro. As chamadas ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos, sendo que pelo menos um deles metal. Exemplo, ouro 18 quilates, aço inox, bronze. Então, quando a gente fala de liga metálica, a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer que seja uma ligação propriamente dita. Por quê? Isso é uma mistura, tá, de átomos, de substâncias, no caso dos átomos de metais, que eles conferem fazendo esse tipo aqui de ligação, esse tipo de estrutura aqui. Eles não interagem entre si, mas todos os elétrons que são provenientes desses átomos, tá, de metálicos, eles ficam aqui envoltos e aí formam essas ligas metálicas. Dentre as propriedades dos materiais, a gente tem, já foi visto na tabela periódica, mas é importante reforçar aqui o brilho metálico. A questão do brilho metálico, que ele tem aquele característico dos metais, né, que eles iluminam, né, eles refletem. Condutividade térmica e elétrica elevadas. É interessante falar que tanto essa condutividade térmica e elétrica, ela é devido justamente a esses elétrons deslocalizados. E são eles que conduzem tanto o calor como a questão da eletricidade. Densidade elevada. Por que a densidade é elevada? Porque eles são, vamos dizer assim, pesados, justamente por conta que eles ficam muito unidos por causa desse mar de elétrons que ficam envoltos a eles. Ponto de fusão e ebulição elevados, ou seja, devido ao fato deles estarem mais próximos, eles também estão mais unidos. Então, dificilmente, quando você aplica calor, tanto para você poder fundir, como você poder evaporar, necessita de temperaturas muito altas para poder quebrar essa estrutura.
Resistência à tração. O que é tração? É o impacto, justamente porque por conta da firmeza dessa estrutura. E, em compensação, eles são maleáveis. O que são maleáveis? Eles podem ser transformados em folhas, né? Por quê? Porque esses elétrons, eles acabam deslizando. Da mesma forma que eles são dúcteis, ou seja, eles podem ser transformados tanto em folhas como em fios. Por quê? Porque esses mares de elétrons e esses átomos, eles acabam deslizando por cima um dos outros, possibilitando essa propriedade. E para a gente entender melhor como essa questão da condutividade elétrica e térmica, a gente tem aqui o exemplo das 3 ligações aqui, 3 compostos. Quando você tem os compostos iônicos, você tem o quê? Eles são condutores. Por quê? Porque eles doam, né, elétrons. Então, os compostos iônicos, quando eles estão sólidos, as cargas deles, né, já que eles são íons, eles têm esses elétrons, eles conduzem a uma determinada eletricidade. Já os compostos metálicos, ele tem essas cargas chamadas livres, né? Ele tem essas cargas livres e por isso que eles conduzem, por isso que eles são condutores, tanto térmicos como elétricos. Já os compostos moleculares, em nenhum momento ele consegue conduzir. Por quê? Porque ele não possui cargas reais, tá? Então você tem aqui um exemplo de 3 compostos que são provenientes das 3 tipos de ligação. No caso aqui dos compostos iônicos, ele teria carga, as cargas estão presas, mas ele sendo solidificado, sendo fundido, né? Ele no estado líquido, ele consegue conduzir, porque essas cargas ficam mais soltas. Os metálicos aqui têm esses elétrons livres e os compostos moleculares que não têm carga de forma alguma. Então, esse aqui a gente encerra essa aula 4 e eu aguardo vocês para a próxima aula.